Falando nisso. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Falando Nisso. Eu sou a Humberta Carvalho e você está no podcast do Sesc Goiás, um programa em áudio e vídeo em que toda quarta-feira às 10 horas da manhã a gente se encontra aqui no nosso estúdio recebendo diferentes convidados. Você é novo por aqui? Está chegando agora? Então saiba que o Falando Nisso é um podcast que traz para você diferentes assuntos atuais e necessários para que você possa ter uma vida mais leve, descontraída e também mais equilibrada e com mais bem-estar. Aproveita para seguir o nosso podcast. Avaliar sua avaliação é muito importante para nós. Compartilhe aí com seus amigos, com seus conhecidos. E nós também estamos no YouTube. Aproveita para deixar a sua opinião aí nos comentários. E se você gostar do episódio de hoje, compartilha nas suas redes sociais, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, grupo de amigos, grupos da família. E se fizer sentido para você, pode ser que faça sentido para outras pessoas também. Então, que neste episódio de hoje você possa nos fazer companhia. Nós também queremos ser a sua companhia nos próximos minutos, seja aí na sua casa, na academia, no carro, onde você estiver. E quando terminar, eu espero que você tenha aprendido muito, porque eu tenho certeza que hoje nós vamos aprender muito aqui juntos. E mamãe e papai, o papo de hoje é com vocês. Sabe por quê? Porque por mais que vocês se preparem, tem coisas que só vão aprender quando estiverem com o seu filho nos braços. Mas se tem um conselho que eu posso dar, e com propriedade, é se prepare. Se prepare o máximo que você puder. Estude, leia, busque informações. Saber sobre a teoria vai te ajudar muito na hora da prática. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram mesmo, uma pesquisa rápida, usando aquela caixinha de perguntas. E eu perguntei assim: o que ninguém te contou sobre maternidade e paternidade? E eu vou compartilhar aqui com vocês algumas das respostas que eu recebi. Que era difícil amamentar, que era tão difícil amamentar, que a rede de apoio é o item mais importante do enxoval, que a injeção dói mais nos pais que nos bebês, que tem muita gente palpiteira, que a privação do sono seria tão difícil, sobre a dor que sentimos quando os nossos filhos sofrem. E eu também recebi respostas parecidas, como sobre o sentimento de algo parecido com o luto no puerpério, que a maternidade às vezes é bem solitária, e sobre a solidão materna e o sentimento de abandono. E um homem também me respondeu, e ele disse assim, que ser pai é uma jornada transformadora da própria masculinidade. Essa foi uma pesquisa rápida e singela, mas eu fiquei me perguntando, será que essas são realmente as grandes dificuldades dos pais? O que mais será que ninguém ensina sobre maternidade e paternidade, que só depois de estar ali com a criança nos braços, os papais e as mamães pensam, nossa, ninguém me contou que seria assim. E é justamente para a gente conversar sobre isso e para tentar te contar o máximo sobre o que ninguém te conta, é que hoje eu vou recebo aqui no nosso estúdio duas convidadas muito especiais, a doutora Cristiane de Paula e Souza, ela que é médica pediatra com formação em educação parental, em disciplina positiva, laser terapia, consultora de amamentação, florais de Bach e aromaterapia e também parceira do Sesc Cegonha. Doutora Cristiane, seja muito bem-vinda. Obrigada, Humberto. É um prazer estar aqui com vocês hoje, podendo esclarecer algumas coisas. E eu também recebo aqui hoje a doutora Cássia Lorenzetti, assim que se diz? Cássia Lorenzetti. Falei certinho. Ela que é médica ginecologista e obstetra, sexóloga, mestranda em bioética, professora e também parceira do Sesc Cegonha. Doutora Cássia, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre essas questões da maternidade, desmistificar algumas coisas, bater esse papo. Que bom. E eu queria já começar sabendo de vocês duas, assim, se vocês pudessem elencar uma coisa que ninguém conta sobre maternidade, paternidade, que os papais e mamães só descobrem quando estão ali com a criança nos braços. O que vocês elencariam? O que estaria no pódio de vocês? Posso começar? Pode, à vontade. Bom, ultimamente eu tenho refletido muito sobre isso e estava comentando com um casal, que eu estou em terapia sexual com esse casal, e foi uma palavra que foi um insight para mim nesse momento, né? O filho é um catalisador.
Acho que ninguém me contou que o filho era um catalisador. Se as coisas estão bem, você vai ficar bem, a maternidade vai ser leve, vai ser saudável, vai ser tudo bonito, nossa, que legal. Agora, se a relação de alguma forma estava desgastada, aquele desgaste que era pequenininho, ele vai fazer com que a relação entre em ruína. Então, eu gosto de brincar muito que a criança ela é um catalisador, né? A maternidade, a paternidade, ela é um catalisador. Se as coisas estavam bem, é claro que a criança vai unir. Se as coisas não estavam bem, a criança vai afastar ainda mais esse casal, vai piorar a relação, né? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre números. E, na verdade, complementando o que você disse, eu acho que até quando as coisas estão bem, não é fácil. Acontece de entrar em ruína, né? E isso é muito importante, é uma das coisas que ninguém fala. E uma coisa que eu sempre falo quando eu vou dar palestra, quando eu vou fazer as coisas ninguém fala que o que você vê nas redes sociais não é o que vai acontecer na sua casa. Eu acho que eu sempre termino dando um conselho. E eu vou começar hoje já com esse conselho. Para de seguir blogueira grávida. É o que mais precisa ser feito. Desculpem aí, blogueiras grávidas. A não ser que sejam as super realistas, porque não é bem assim. E é justamente sobre isso que eu também quero saber de vocês, porque por muito tempo a maternidade foi romantizada, né? Que a maternidade é a melhor coisa do mundo, nossa, a mulher fica super plena, super feliz. E de um tempo pra cá a gente vem nessa onda aí da maternidade real. O que é essa maternidade real? Por que ela tem ganhado tanto espaço? Eu acho que justamente porque as pessoas estão começando a ver que que criança não dorme à noite quando nasce, que é difícil amamentar, que pode sangrar, que pode machucar, que você nem sempre vai ter a rede de apoio que você espera, que você vai ficar nervosa, que vai ter uma hora que você vai gritar, que vai ter uma hora que você vai chorar, que você vai querer fugir. E isso tudo sem perder o amor. Então, eu acho que as pessoas gostam de ver que elas não estão sozinhas, que elas também... As pessoas que elas têm como referência também perdem a paciência, também estão cansadas, também estão com sono, também estão com olheira, sabe? Eu acho que isso por isso que tá tão forte a maternidade real, né? Eu vejo muito essa questão, assim, da maternidade real nessa necessidade das pessoas em compartilharem suas experiências pessoais e desabafarem sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa romantização da maternidade, ela não deixou de existir. Eu, quando estava grávida do meu primeiro filho, um dia eu fiz um post, né? Inspirada por uma amiga que também estava grávida, que estava num momento muito difícil. Eu postei alguma coisa sobre você pode amar seu bebê e odiar sua barriga. E era uma reflexão sobre isso. Mesmo que você goste da criança, que seja uma criança planejada, que seja uma gravidez que você deseja, né? Você pode odiar estar grávida. Você pode se sentir cansada, com dor, com falta de ar. E as pessoas chegam no pronto-socorro e falam: nossa, mas eu tô com dor no pé da barriga. Então, você tá grávida. Nossa, mas é assim. Nossa, mas eu tô enjoando muito. Então, você tá grávida, né? E aí, no dia que eu postei isso, um amigo obstetra me mandou uma mensagem: eu estou muito preocupado com sua saúde mental, porque você está postando isso. Não é sobre isso. É sobre a gente ter consciência de que eu posso gostar do meu neném. Pode ser uma gravidez planejada, pode ser uma gravidez programada, e ainda assim isso não é um mar de rosas. Mas eu vejo muita dificuldade nas pessoas enfrentarem isso, principalmente algumas mulheres. Quando a gente vira e fala: olha, a gravidez é difícil, amamentar é difícil, e tem mulheres que viram e falam pra mim: ai, você não precisava me falar isso, porque eu vou descobrir sozinha. Por que mulheres agora estão com essa mania de ficarem destruindo o sonho das outras? Eu ouvi isso uma vez quando eu fui falar para uma colega. Eu falei: olha, não é maldade. A gente fala para tentar preparar o outro. Mas nem todo mundo quer ser preparado. Não quer. Né? A gente ajuda quem quer ser ajudado, né? Exatamente. Nem todo mundo quer ouvir que é difícil, não. E eu falo também, quando eu faço as consultas pré-natais pediátricas, eu falo, gente, eu amava estar grávida. Se eu pudesse, eu engravidava todo ano. Eu adoro estar grávida. Mesmo com... Mas eu falo, mas deixa eu falar um trem pra vocês. Eu passei... eu passei por isso. Não, mas... Quem tá acompanhando no YouTube, gente, tá vendo? Não, 2 filhos já está suficiente. Mas eu falo assim, eu gosto do gestar. Eu sinto falta do gestar.
Mas não foi fácil. Eu não dormia, eu tive vômitos até o dia dos 2 nascerem. Eu tinha perda de urina, eu tive 1 milhão de problemas. E mesmo assim, eu amava estar grávida. Não precisa ser perfeito pra você amar, que é justamente isso. Não tem que ser perfeito pra você amar seu filho. E eu, né? Eu odiava estar grávida. Eu tive todas as complicações possíveis, depois a gente conversa. Então. E nós estudamos para muita coisa na nossa vida. A gente vai fazer vestibular, a gente estuda. A gente quer passar num concurso, a gente estuda. Quer uma vaga de um emprego, a gente estuda sobre aquela empresa. E às vezes os pais podem não perceber essa necessidade de estudar para se preparar para a maternidade e para a paternidade. Isso é importante? Muito, principalmente na identificação e reconhecimento das situações de risco durante a gravidez, o parto, pós-parto. Recentemente teve uma blogueira e tudo, que ela é uma mulher obesa, e ela contando que ela ficou extremamente ofendida porque o médico disse que era uma gravidez de risco. Isso me chamou muito a atenção porque o médico agiu certo, ela é uma mulher obesa e ela precisa de pré-natal de alto risco. Isso não é gordofobia, né? Isso é um reconhecimento de uma condição de saúde que ela tem. Então, que precisa de cuidados a mais, né? Uma gestante idosa, toda mulher acima de 35 anos é uma gestante idosa para obstetrícia. Várias pacientes se ofendem comigo. Tem uma paciente vou levantar e vou sair. Não, eu não fui tenho uma 35 gestante idosa, né? Esse ano eu ganhei neném com 35. Então, assim, é uma questão de reconhecimento. Então, você entender o que são fatores de risco, o que são condições de risco, né? Entender todos esses fatores é muito importante. E eu vejo que as pessoas não gostam, e elas não gostam, às vezes, de serem enquadradas nesses fatores. Elas ficam ofendidas porque você falou, olha, isso aqui é alto risco, né? Mas eu acho que é um conhecimento, assim, conhecimento nunca é demais. E eu acho que nesse ponto vale muito a pena. Com certeza. E na pediatria, eu acho que as pessoas, elas... Ultimamente não, né? Graças a Deus tem melhorado muito, mas elas se preocupam muito em estudar enxoval. Elas sabem todo mundo que manda do exterior, elas sabem todos os acessórios, lançamento. Às vezes chega no consultório e fala, não, mas peraí, calma, pra que serve isso? Eu não preciso de uma colher. Então, assim, as coisas estão mudando ainda essa proporção, né? Eu acho que as pessoas têm que estudar sobre o que é normal. Sobre o que é normal e quando é um fator de risco pro bebê, quando você tem que procurar uma emergência, quando está errado. As pessoas se assustam muito quando o neném nasce, porque eles não se preocuparam em estudar que o neném não vai dormir nos primeiros meses de vida, talvez. Tem os que dormem? Tem, exceções, raríssimas. Mas eu vejo muito pai e mãe chegando no consultório com 2, 3 semanas, doutora, por favor, examina ele, tem alguma coisa errada. Mas por quê? Porque ele acorda a cada 2 horas pra mamar. Eu falo, nossa, mas 2? Você tá no lucro, tá ótimo. O neném acabou de nascer, ele nem sabe que nasceu. Então, as pessoas precisam estudar o que é esperado, o que é normal. Que é normal um bebê evacuar toda hora, é normal o bebê acordar, é normal ele chorar com cólica, sabe? Precisa ser estudado isso. E era justamente isso que eu queria saber também, sobre o que é importante estudar, e a doutora Cristiane já trouxe alguns aspectos. Quer acrescentar alguma coisa, doutora Cássia, sobre o que é importante, às vezes, pelo olhar da obstetrícia, né? Eu anotei algumas outras coisas, assim, que eu acho bem interessantes, com relação, por exemplo, às questões do parto. Eu acho que, nesse momento que a gente tem tanta blogueira falando aí de parto normal, e esses partos totalmente idealizados, eu acho importante as pessoas estudarem sobre realmente indicações de parto, né? Quanto que é cesariana, quanto que não é. Porque fica tudo parecendo muito violência, né? Isso. Tudo, é violência obstétrica, isso é violência e tudo. Eu sofri violência da minha pediatra no primeiro pós-parto. Meu filho fez uma hipoglicemia de 29, precisava de UTI. Sim. E aí eu desesperei, comecei a chorar. E aí não foi levado para UTI, a pediatra não avaliou. A técnica de enfermagem foi lá e ofereceu a chuquinha de leite. No dia seguinte, a pediatra virou para mim e perguntou, precisava dar piti? Então, eu acho que as pessoas precisam entender essas coisas, porque assim, eu vejo muito discurso de ocitocina é violência obstétrica, cesariana é violência obstétrica e tudo, e as pessoas esquecem que existem outras percepções de violência que essa mulher sofre e que às vezes ela demora meses para entender que é violência. Eu demorei um tempo para entender que o que eu tinha sofrido pela minha pediatra tinha sido uma violência, né? Porque a gente tem esse tempo de percepção. Então, acho uma coisa interessante a gente ler sobre violência, mas não ler só
Ai, o renascimento do parto. Ai, não, o parto normal. A gente dá essa margem para outros aprendizados dentro dessas violências que a gente sofre. Eu acho que os cuidados com o bebê são muito importantes. Trocar uma fralda, tem gente que não sabe. Bebê fez um xixi, corre trocar a fralda. Eu falo, moça, você não sabe o tanto que é caro uma fralda. Né? Fralda aí, R$2 uma tira, né? Pra quem não sabe o que é tira, tá, gente? É a unidade da fralda. R$2 uma fralda. Se cada xixi do bebê de recém-nascido você trocar uma fralda, são 20 fraldas. A gente começa caro, né? A gente começa a raciocinar em quantas fraldas, entendeu? né? Tipo, nossa, quantas fraldas eu compraria com esse dinheiro? Não, eu acho que eu não preciso disso, eu vou comprar a tira. Eu tinha notado essa questão do assim. sono também, que a gente falou, né? Que é uma coisa muito importante. E te cortando um segundo, quando você falou do estudo da violência e de o que é uma cesárea indicada, uma coisa que me deixa muito triste são as pessoas que não conseguem viver a sua maternidade plena, aquele momento lindo, porque ela acha que porque foi pra cesárea é um fracasso. É um fracasso na vida dela. A gente vê muito isso. A pessoa triste, a pessoa deprimida, que já tá pensando na próxima gravidez pra ninguém roubar o parto dela. E nem sempre foi roubado. Claro, a gente sabe que tem casos de indicações desnecessárias. A gente sabe que, infelizmente, ainda existe, né? Mas existem casos que a gente salva vidas, né? E as pessoas têm que saber isso também. Que o importante, no fim das contas, é que tá todo mundo bem, né? Até isso é importante estudar, né? Pra entender. Com certeza. Entender a grandiosidade disso. E eu tenho muita paciente no consultório que chega, assim, por exemplo, que eu conto, os meus partos foram cesarianas. Mas foi cesariana mesmo? Precisou? Precisou. Meu primeiro filho chegou com oligoâmnio, fiz taxistolia, né? 7 contrações a cada 10 minutos, não progrediu, teve que fazer uma cesariana. Minha bebezinha mais nova, né, de 9 meses, eu cheguei no hospital, ela estava com batimento de 64. A pediatra morre, a pediatra morre. Eu já não, por favor, normal o que tá é de 110 a 160, tava 64, metade. E aí eu vejo muitas mulheres com esse discurso, mas precisava mesmo ser cesariana? Precisava, né? Então acho que a gente precisa falar sobre isso. É claro que o Brasil é um país ainda muito cesarista, a gente faz muita cesariana desnecessária, mas é uma coisa que tem que ser aprendido, né? Sim, as minhas 2 cesáreas, elas foram eletivas, porque eu quis. Você quis, porque né? o meu modelo de parto normal que eu conhecia era o parto normal antigo, no centro cirúrgico, numa maca gelada, amarrada, praticamente. Força. Eu não vou passar por isso, nunca, eu me recuso. Hoje, se eu fosse ter um filho hoje, depois do que eu estudei, depois do que eu vivi, depois dos partos que eu participo, que eu sou, assim, apaixonada pelo parto natural, eu sou completamente apaixonada por isso, eu, com certeza, eu acho... Eu não posso falar 100% certeza, mas muito provavelmente eu tentaria parir meus filhos. Com certeza. E não pode falar 100% certeza, porque é aquilo que... Se acontecesse alguma coisa, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Né? Então, e aí é quando a gente idealiza, aí vem a decepção. Sim. De não conseguir, ou de não sair da forma. E o julgamento também contra quem escolhe, né? Eu sofri isso. Eu ouvi de gente, de pessoas muito próximas. Nossa... Você não quis parar, mas você não sabe que é melhor você esperar a hora pro seu filho? Você é pediatra. Eu esperei a hora dele, só não nasceu por baixo. Enfim, você não conseguiu amamentar? Nossa, mas a minha esposa amamentou 5. Você não conseguiu, você é pediatra. Peraí, você sabe da minha condição? Por que eu não consegui, sabe? Eu acho que isso tudo tem que ser estudado também. O olhar de carinho com as pessoas, né? O porquê aquilo aconteceu. Sororidade, assim, a gente vê que na maternidade ainda tem muito pouco, né? Sim. Eu vejo muito esse discurso da minha maternidade real, né? O meu parto perfeito, sem analgesia, sem isso, sem aquilo. Você não eu consegui. E um desmerecimento das pessoas que não conseguiram, né? Sim. E uma outra coisa que eu acho que vale muito a pena a questão do estudo, que eu tenho aprendido diariamente, né, como mãe, e aí é como mãe falando, é a questão da educação dos filhos, principalmente do aprender a dizer não. Sim. Porque eu vejo muito isso nessa questão de programar, eu vou ter a mamadeira perfeita, eu vou ter o berço perfeito, eu vou ter o carrinho maravilhoso. A gente já tá criando essas crianças de uma forma que a gente não tá criando elas para lidarem com a frustração, com o não ter o ideal, de não ter o maravilhoso. E eu vejo que isso é uma coisa desde o berço, né?
De antes de nascer, desde você antes já de tem. nascer. E aí, quando você tem mais de um filho, você aprende que você não precisava ter comprado aquele brinquedo de R$300. É só você dar um pote de plástico, uma colher. E isso não é clichê, isso é verdade. Eles gostam de abrir o armário da cozinha. Tem um monte de brinquedos, mas eles querem o armário da cozinha. E tá tudo certo, né? É isso aí. E falando nisso, você que nos acompanha de Goiânia e região metropolitana, já conhece o Sesc Cegonha? Uma formação teórica e prática voltada para as futuras mamães e suas redes de apoio, como uma forma de prepará-los para receber a nova vida que está por vir. É isso mesmo. O Sesc Cegonha conta com uma equipe multidisciplinar formada por fisioterapeuta, nutricionista, pediatra, fonoaudióloga, ginecologista, obstetra, psicóloga, enfermeira, entre outros profissionais. São abordados temas como cuidados na gestação, parto, puerpério, mudanças físicas da gestação e exercícios de preparo para o parto. Cuidados com o bebê, amamentação, aspectos psicológicos da gestação, direitos das gestantes e muito mais. E lembrando, hein, que quem tem a credencial Sesc atualizada paga um valor diferenciado. Por isso, acesse o site sescgo.com.br e fique atento às próximas edições do Sesc Cegonha. E eu li algumas respostas, né, da pesquisa breve que eu fiz no meu perfil do Instagram. E eu queria saber de vocês, da experiência que vocês têm no dia a dia. Essas respostas que eu trouxe, elas condizem com as principais preocupações que os pais enfrentam, os desafios que os pais enfrentam no dia a dia? Muitas, a maioria delas. Eu acho que o que faltou aí, que eu até tinha anotado assim como uma questão pessoal, que eu também coloquei no meu Instagram, foi só a questão de conciliação de papéis, principalmente quando as crianças estão doentes, né? Isso das mães, principalmente, deixarem os filhos em casa para sair para trabalhar, né? Ou senão, quando a criança está doente, eu acho que é um outro desafio que me trouxeram além dos que você trouxe. Para mim, é uma grande dificuldade pessoal e eu vejo que muitas das minhas pacientes também têm essa. Com certeza, com certeza. É doído, é muito doído. Como pediatra e como mãe, até os pacientes falam muito, deve ser ótimo ser mãe sendo pediatra. Não é tão bom assim. Porque a gente, às vezes, acaba pensando no pior, sabe? A gente já pensa no diagnóstico diferencial. Mas dói do mesmo jeito. Eu senti do mesmo jeito quando eu voltei a trabalhar. Eu sinto do mesmo jeito cada tosse que eles dão lá em casa. E aí, às vezes, tá doente. Eu falo, olha, me liga se acontecer alguma coisa. E você já fica ali com coração na mão, né? Isso a cabeça tá é em uma outro dificuldade lugar, muito né? grande que se tem. Eu nunca me esqueço que quando eu voltei a trabalhar depois da minha licença maternidade, eu levava uma fraldinha do meu filho. E ficava com a fraldinha cheirando, e o pessoal olhava aquilo e eu falava, me deixa que eu tô voltando da licença maternidade. Eu não sou maluca. É meu tempo. Calma que eu estou desmamando. E fora as pessoas que não têm a licença maternidade, né? Eu não sei você, mas eu tive licença maternidade do meu segundo filho. Meu primeiro filho, eu era totalmente autônoma, eu não tinha licença maternidade. No dia que a minha filha completou 2 meses, eu estava dentro de um hospital à noite dando plantão. Então, assim, e aí você sai, um pai de primeira viagem, meus pais não moram em Goiânia, eu olhava assim, eu falava, meu Deus, quem vai cuidar do meu filho? Tá ok, é o pai, mas sabe quando você fica a noite inteira mandando mensagem, tá tudo bem? Fez cocô? Você limpou direito? Não tá assando, né? Mas tá tudo certo? E a gente sofre, e já me perguntaram isso, mas por que vocês não têm direito a essa licença maternidade? Vocês sabem que é tão importante, porque a gente não pode ter, né? Fazer o quê? E você recebe o que você trabalha. Exatamente. Eu tenho uma colega de trabalho, de obstetrícia, que ela engravidou um tempo depois de eu ter meu primeiro filho. E eu tive 4 meses no primeiro, agora na segunda eu tive 6 meses. E aí ela ia tirar 1 mês apenas de licença maternidade. Eu virei pra ela e falei assim, fulana, não faz isso. Carol, vou te expor, Carol. Carol, não faz isso, Carol, tira 2 meses, por favor. Tira mais tempo, não sei o que e tudo. E aí, a gente conversando recente, na segunda filha, ela tirou 6 meses. E aí, ela falou assim, Cássia, eu queria te dizer que eu só tirei 2 meses do primeiro por conta daquela nossa conversa que você falou, Carol, não faz isso, tira mais tempo e tudo. E quando eu voltei, eu falei, cara, 2 meses foi muito pouco. Eu devia ter tirado mais tempo. A gente que volta com 6, 7 meses, a gente acha poucos. Imagina com, né, gente? 2, né? Suécia, que são 2 anos. Meu Deus. Suécia é maravilha. E, gente, a empatia também com o profissional da saúde, né? Porque eu já ouvi, mas a senhora vai ganhar neném agora? E quem vai cuidar quando... Você vai estar com o telefone? Eu ouvi. Você vai estar com o celular?
Você vai responder mensagem minha? Quem vai cuidar do meu filho? A senhora, e aí? Vai ficar quantos meses sem consulta? Eu olhei e eu falei, cara, como Várias assim? vezes. Calma, né? Eu não, peraí. A sua esposa voltou a trabalhar com 15 dias. Ela ficou no celular fazendo home office ou ela tava se recuperando? Não, Né? as pessoas Empatia, não. As pessoas esquecem que a gente é gente Não, também, né? Enfim. E a amamentação, ela é um dos grandes desafios, né? Sim. A gente viu na nossa resposta. Eu confesso que quando foi a minha experiência de ganhar bebê, eu tinha estudado, participei do Sesc Cegonha, a gente aprende muita coisa lá, tem aulas práticas, né? Demonstrações. Mas foi uma grande dificuldade, porque o leite não descia e a criança chorava e o peito empedrava. E foi dando aquela ansiedade, aquela coisa louca, e eu tive que pedir socorro. Então eu fiquei pensando, gente, estudando, lendo, me informando, eu tive dificuldade? Imagina se eu não tivesse. Então a gente sabe que para muitas mulheres a amamentação é um desafio. Tem os hospitais, os bancos de leite que ajudam e tudo mais. Mas eu queria saber de um papel diferente dentro da amamentação, que é o papel do pai. Como que o pai pode ajudar neste momento da amamentação, que de fato não é ele que está ali amamentando, mas de forma indireta, ele está amamentando também. No meu ver, uma das coisas principais para o pai é estudar também sobre a amamentação. É saber que o bebê vai querer mamar toda hora, por causa do tamanho do estômago, porque a sucção não é só para encher barriga. O pai precisa estudar o que é normal, porque uma das coisas que a gente vê muito é, doutora, mas esse menino fica no peito dela o tempo inteiro, o leite dela não tá bom. Não tá bom, e ela briga comigo e fala que tá assim, mas não tá. Não tá fraco, eu quero dar mamadeira e ela não deixa eu dar mamadeira. Se você estudar também, você vai ver que é assim. E a gente tá acompanhando e tá vendo que tá tudo bem, né? Que o bebê mama toda hora mesmo. Eu acho que o pai precisa se informar sobre o que é normal. E tentar ser uma barreira dos comentários negativos, sabe? Porque a gente sabe que vai ter muita gente que vai falar, mas ó, o leite dela tá fraco, tá? Complementa. Aí a mãe dele, a mãe do pai vai falar, olha, o leite tá fraco. O leite dela tá fraco, isso aqui. A vulgo mãe, sogra, né? Mãe, não fala isso pra ela. Mãe, não entra ali, sabe? Eu acho que a gente tem que saber blindar. Eu tive, graças a Deus, esse apoio. Eu tive uma rede de apoio muito boa da minha primeira gestação. E teve vezes que eu falei, deixa eu falar. Por favor, quando chegar a gente aqui em casa, não deixa entrar aqui no quarto enquanto eu tô aqui tentando amamentar, porque eu tô tentando, o negócio tá difícil, não tá fluindo. Eu não consegui amamentar, porque eu fiz algumas cirurgias plásticas quando eu era muito nova, então técnica muito antiga, não rolou. E eu falava, gente, já tá difícil, eu já tô tentando, eu já tô chorando pra ter uma gota de colostro, porque eu sei que é importante pro meu filho. Aí entra todo mundo e fica lá olhando pra você. E você com o peito de fora. E você tá tentando, e você tá sangrando. Como e o negócio fosse assim. e assim, por favor, leva essas pessoas. Fala, não, deixa a Cris lá no momento dela, sabe? Deixa ela sozinha ali agora. Depois a gente vai lá conversar. É muito importante o pai ser isso, ser esse apoio, entender que é difícil, né? Sim. Uma outra coisa que na minha primeira maternidade não teve, né? E agora na segunda a gente teve. É o reconhecimento do tanto que o processo de amamentação é cansativo. Sim. Meu esposo, ele é fantástico. Ele sempre pega o bebê, coloca pra mim na cama, me entrega pra eu amamentar. Só que quando o Ian, né, meu filho mais velho, tava maiorzinho, qualquer choradinha que ele dava, corria, pegava e colocava na cama e o Ian ficava chupetando o peito. Até um dia que eu cheguei, perdi toda a paciência e falei assim, é exaustivo, eu estou muito cansada. Então eu vejo assim, muitas vezes os pais não entendem o tanto que o processo de amamentação é cansativo. Porque, gente, ele é cansativo pelo tanto de calorias que você queima. Né? A minha bebê agora mama aí 110 ml em uma mamada, né? Que a gente, quando coloca ali na mamadeira e ela mama 110 ml, 120 ml. Então, pensa, você produzindo aquele leite com uma criança mordendo o bico do peito, puxando o bico do peito, que larga um pouquinho, chupa um pouquinho, larga um pouquinho, chupa um pouquinho. Aí você tá dando peito de madrugada, aí você tá deitada na cama daquela posição super confortável, que você não pode nem mexer, né, pra não tirar. Então, assim, a amamentação ela é muito cansativa. Eu acho que falta muita compreensão de muitos homens, né, de muitos parceiros, na hora de entender que a amamentação é um processo muito cansativo. E o fato dele levar uma água pra você, ver se você tá cobertinha, se você tá numa posição confortável, pegar a criança pra rotar depois que você acabou de dar mamar, pra você poder cochilar, ele trocar a fralda naquele momento, que isso é uma coisa que
acalma um pouco esse cansaço seu, né? Sim. Sim, e eu não sei como que tá a sua prática hoje, o que você tem visto no consultório. Graças a Deus eu tenho visto muito isso, esse companheirismo. As Tem pessoas mudado, né? Sim, as pessoas chegam na consulta pediátrica pré-natal e é muito bonito, porque a mãe fala assim, não, vai lá, agora só as dúvidas. E o pai quer saber, mas e aí? Como que eu posso fazer? Me ensina, teve um que falou assim, me ensina como... Eu vi que a senhora tem uma boneca aqui no consultório, me ensina como que eu seguro pra pôr pra rotar e como que é certo eu colocar a boquinha no peito dela, porque eu sei que ela vai estar cansada, às vezes ela pode estar cochilando e eu colocar lá pra mamar. Já que eu arrepio de lembrar, é lindo, eu me emociono com essas coisas. Porque antes era a mulher tá lá e o homem voltou a trabalhar e tá na vida certa dele, tomando uísque com os amigos e fumando charuto enquanto a mulher tá lá, né? Recém-parida, de preferência. E hoje as coisas estão diferentes, casais se ajudando, casais ali estudando junto, procurando tudo junto, isso é muito bonito de ver. Bacana. E aí, tá gostando do nosso episódio de hoje? Então aproveita para seguir o nosso podcast, compartilhar com as pessoas que você gosta, nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. E se você está nos acompanhando pelo canal do YouTube, aproveita para se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum detalhe, nenhum episódio novo. São muitas coisas. Se a gente for ficar falando de maternidade e paternidade, né, gente? Dá assim, uma temporada inteira só sobre esse assunto. Mas vocês já abordaram alguns aspectos aí que nos fazem questionar que o preparo emocional ele também é importante, porque a gente se prepara para um monte de coisa. Sim. Se prepara o enxoval, vê quem é a rede de apoio, o pai vai lá, pergunta, se informa, se prepara para a amamentação, mas tem muita gente que não tem esse preparo emocional, e aí chega lá no puerpério, que é aquela fase lá seguinte ao parto, e vem os palpites, e vem os julgamentos, e vem uma criança, aqueles pais novos, frescos, né? Como se diz, pais frescos. Qual que é a importância desse preparo emocional? Acho que identificar principalmente os fatores de risco, especialmente no que tange depressão pós-parto, né? Mulheres que são mais ansiosas ao longo da sua vida, ao longo da sua história, homens que são mais ansiosos ao longo da sua vida, da sua história, eles têm maior chance de desenvolver depressão pós-parto, né? Apesar de depressão pós-parto no homem ser um assunto ainda muito raro da gente debater, ela também existe, né? Na mulher, tá muito mais associada à questão do esvaziamento do papel, né? Porque ela tá grávida, todo mundo chega, passa a mão na barriga, pra quando tá de quantos meses e tudo. O neném nasceu, todo mundo só olha para aquela criança. Então, eu acho que debater essas questões emocionais, falar das inseguranças, dos desafios, identificar quem tem fator de risco, até mesmo para entrar com antidepressivo já previamente, é muito importante, né? Minha segunda gravidez eu usei antidepressivo a gravidez inteira. Eu tive depressão pós-parto. E é um lugar, assim, de... aquilo que a gente comentava antes, de solidão, de desapoio. Realmente, a minha sensação era de esvaziamento, de não ter mais, parece, sentido em algumas coisas, porque as pessoas estavam olhando muito pro bebê e muito pouco para mim, para as minhas necessidades, para as minhas demandas. Então, acho que uma coisa muito importante é a gente preparar as mulheres, né, para elas falarem sobre os sentimentos delas. Por quê? A gente é criado numa sociedade que a mulher tem que aguentar tudo, né? Sim. Ela tem que aguentar o filho à noite, ela tem que aguentar ficar a noite inteira acordada e no dia seguinte trabalhar, ela tem que aguentar amamentar, mesmo com dor, mesmo com o bico do peito sangrando. Ela tem que aguentar a traição do marido, porque ela não estava presente naquele momento e o marido traiu por conta disso. Então, a gente tem ainda um peso muito grande de tudo que essa mulher tem que aguentar e ela não pode falar disso. Então, acho que a primeira coisa é naturalizar essa fala, né? Dar esse ambiente de segurança para essa mulher falar. E uma das coisas que a gente tinha comentado era sobre o blues e a depressão pós-parto, né? Como que a gente diferencia os dois. Normalmente, o blues é aquela coisa autolimitada, melhora ali umas 2 semanas depois que o parto aconteceu e tudo. Já a depressão pós-parto, ela pode começar muito mais tarde e ela costuma ter esses sentimentos mais profundos de sensação de incompetência, de insegurança, de não ser ouvida, sim, né? E principalmente que a família, né, essa rede de apoio, preste atenção que se essa mulher não tá conseguindo cuidar do bebê direito, se ela não tá conseguindo cuidar dela direito, lavar um cabelo, tomar um banho, né, fazer um rabo de galo que seja na cabeça, trocar o pijama, isso é um sinal, sim, que deve chamar nossa atenção para depressão pós-parto. E ficar atento, né? Sim, e tem outra coisa, né, que é importante. As pessoas acham que as mulheres, depois que elas ganham neném, e quando elas estão gestantes, elas ficam chatas. E não é, isso é tudo uma questão química também, totalmente, né? O blues puerperal, ele é
químico. Ele acontece porque você tem uma queda hormonal ali, né? Então, é normal. Eu falo para os pacientes, eu falo, gente, é assim, você vai olhar para o bebê e fala assim, ele é tão lindo. Eu não sei porque eu tô chorando, eu tô tão feliz. Não, e assim, eu tô tão feliz. Mas por que você tá chorando? O menino é saudável, o menino tá bem... Eu não sei, mas eu quero Sou uma chorar. péssima mãe, né? Porque eu tô chorando. Eu sou muito ruim, eu não deveria estar chorando, eu sou muito ingrata, ou Deus me perdoa. Então, assim... Deus vai castigar. Sim, e é diferente. E não julgar o que aquela pessoa tá passando. Porque a gente também tem muito julgamento, que é o que sempre se repete, né? A gente tem o julgamento, a gente tem o preconceito. Tem um preconceito de quem precisa de ajuda psicológica é porque tem um problema sério. Que quem vai no psiquiatra é doido. Que tomar antidepressivo, não, você vai tomar remédio pra prejudicar seu filho? Não existe. Tudo que você toma passa pra ele. Não existe. Vão falar que é seguro, mas não é. Seu filho já vai crescer dependente de remédio psiquiátrico. E não é assim. A gente sabe, eu tive blues no meu primeiro... minha primeira filha, tinha minha mãe, tinha tudo. Na minha segunda filha, eu fui imprestável no meu puerpério. Eu tinha perdido minha mãe durante a gestação, sempre foi minha referência. E, de repente, eu tava ali, sem minha mãe, que me ajudava com tudo. Meu ex-marido, graças a Deus, ele... um pai fenomenal, fazia tudo pra mim, mas alguns cuidados eu não tive, porque eu não conseguia raciocinar, eu não fiz a frenotomia quando teve que ser feita, eu deixei o Andrezinho, tadinho, amassou a cabecinha, porque eu mal conseguia sair da cama. Ficou deitado muito tempo. Que dirá ir lá verificar se a cabecinha tá entortando, porque tá muito tempo deitado, sabe? Então, e eu só pensava assim, gente, eu sou imprestável, e eu não posso procurar ajuda psiquiátrica, porque aí eu ouvia também... Não, mas você não precisa de psiquiatra, não. A gente consegue, a gente é forte. E não, a gente não consegue, a gente não é forte, a gente precisa de ajuda, sabe? Então, não tenha vergonha de pedir ajuda, né? A gente não tem que ser forte. Ninguém nunca precisou ser forte. A gente tem que ter ajuda. E a gente tá falando aqui de rede de apoio, né? Você, infelizmente, perdeu sua mãe. Algumas pessoas têm, o marido, o irmão, alguém da família. E a rede de apoio, uma das respostas que eu recebi na minha curta pesquisa foi de que a rede de apoio, às vezes, é o item mais importante do enxoval, né? Com certeza. E hoje a gente também tem que pensar na questão dos limites, né? Até que ponto essa rede de apoio é boa? Até que ponto impor esses limites para a rede de apoio também? Como que vocês percebem isso? No meu primeiro pós-parto, assim, minha irmã me ajudou muito, minha mãe também. Eu morava em Goiânia, meu marido em Brasília, na época, né? Então, assim, pra gente foi muito difícil isso. Estava até comentando hoje que o meu primeiro pós-parto foi mais cansativo. E o auge da minha depressão pós-parto foi quando eu mudei para Brasília. E aí era só eu, meu marido e a criança. Então, acho que a rede de apoio realmente é fundamental, mas alguns limites realmente precisam ser estabelecidos, né? Algumas coisas que eu acho que foram difíceis, né? Aquele momento que você tá usando o banheiro pós-parto, né? Todo mundo fica brincando. Vou falar uma besteira, depois vocês cortem, tá bom? Você vai fazer força, sua impressão é que vai cair... Entendeu? Do bumbum. Porque você tá anestesiada ainda, tá com uma sensação ruim e tudo. E aí era uma hora que eu queria ficar sozinha no meu banheiro. E às vezes as pessoas estavam em casa e queriam ver o Ian, né? E elas entravam no meu quarto pra poder ver o Ian e eu tava lá no banheiro usando a privada. Situação. Exatamente. Então, assim, é muito importante pra vocês, de verdade, viu? Mamães, grávidas, pais, colocarem esses limites, sabe? Sim. Colocarem, olha, o quarto não é pra entrar. A hora que tiver tudo bem, a gente vai trazer o bebê aqui na sala para vocês verem, né? Então, no meu segundo parto, eu já fui mais escolada. Eu mandei uma mensagem para todo mundo que era importante do tipo: estamos em casa, Zoé chegou com baixo peso, vai demandar cuidados diferentes. Então, quando estiver tudo bem, nós vamos receber vocês. Neste momento, a gente não quer visita. Uhum. Eu mandei isso para todo mundo. E aí foi uma coisa que, assim, nossa, indelicado. Eu tinha recebido mensagem como essa de algumas amigas e eu fiquei sem graça, mas assim, não fui visitar ninguém. Mas assim, no meu segundo parto, eu já percebi o tanto que isso era importante. Então pode jogar a culpa no pediatra. Eu sempre falo, não precisa ter vergonha, fala que eu que não fala deixei. Que o pediatra não deixou. Fala que o pediatra não deixou. Nossa, a pediatra dela é tão chata. Ela não deixou, ela falou que ele vai morrer se pegar uma doença agora. Então, não venha, por favor. Joga a culpa olha, em mim. Essa dica é boa, hein, gente? E eu também dou pras minhas mulheres, eu falo, olha, se alguém que... Ai, doutora, mas fulana quer visitar demais, quer conhecer, eu falo, não é a hora. A gente tá no meio de uma pandemia. Se seu filho pegar Covid... ele vai morrer de Covid. Então, não é pra receber visita. Eu falo isso pras minhas puérperas. Você não tem que ficar também. sem graça, né? Não tem. E uma coisa assim, aprenda as guerras que você vai lutar.
Isso porque tem guerra que não vale a pena você lutar, sabe? Não vale a pena. Que não vai prejudicar em nada. Agora, tem guerra que é claro que você tem que lutar. Mas uma coisa que eu falo é assim, ó. Gente, não bate boca quando não for necessário. Por exemplo, a avó, a bisavó, a tia, a avó, não sei quem liga e fala assim: nossa, não tá dormindo, né? Eu fiquei sabendo que não tá dormindo. Dá o chá de camomila, eu tenho certeza que vai dormir. Sabe o que você vai fazer? Você vai falar assim: nossa, mesmo, adorei a dica, eu não tava pensando nisso, eu vou fazer. Aí no dia seguinte você fala: olha, ô tia, fulana, eu dei o chá. Não adiantou. Então, eu acho assim, se a senhora tiver outra dica pra me ajudar, ela viu que você deu o chá, ela não viu. É muito melhor que você fale assim, não, eu não posso. Aí você fica nervosa, porque tá todo mundo contra você. Não, escolhe a briga que você vai lutar. Ninguém tá lá dentro da sua casa pra ver também. Tá isso aí. Eu dava banho de chá de camomila, banho, tá, gente? Banho não, mas o banho de chá de camomila é ótimo, você não vai dar pro menino beber, tá? Você não vai dar pro menino beber. Mas o banho de chá de camomila é excelente pra relaxar o bebê. Gente, excelente. Esse nosso papo rende, né? Se deixar, a gente vai longe aqui. Mas, pra finalizar, assim, eu queria saber de vocês, pros papais e pras mamães que estão nos acompanhando agora nesse episódio, como que eles podem se preparar para esse momento que está por vir, principalmente para aqueles pais frescos, né? Os pais de primeira viagem, que não têm nenhuma experiência, que nunca parou para pensar sobre isso, como vai ser, como que eles podem se preparar, além, claro, do acompanhamento que já naturalmente acontece durante a gravidez. Eu acho que fazer, assim, o acompanhamento pré-natal, especialmente com a família participando desse acompanhamento pré-natal, é muito importante, né? Eu vejo muitas mulheres que já são mulheres abandonadas durante o pré-natal, né? Que o parceiro, a parceira não vão à consulta, não sabem o que está acontecendo, né? Às vezes está num momento de separação já durante a gravidez. Então, assim, essa mulher já vai sozinha há muito tempo. Então, acho que contar com essa rede de apoio já na consulta pré-natal é muito importante, né? Então, levar alguém. O curso de gestante eu acho muito bacana, né? Pra gente aprender dicas práticas mesmo, compartilhar esse momento de angústia, essas inseguranças que estão vindo, né? Eu acho que não se envergonhar em procurar uma equipe multiprofissional, né? Um psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta. Eu tinha uma equipe multiprofissional que me acompanhou nas minhas 2 gestações, então, assim, achei que foi de muito valor. Acho que para quem tem condição de procurar, Cássia, eu faço pré-natal no posto. No posto você também tem essa equipe de apoio. Você tem os CAPs, que são rede de apoio psicossocial, que tem no Brasil inteiro CAPs, até na cidade de interior, que tem lá arte-terapia, tem psicologia, tem psiquiatria. Então, todo mundo, seja SUS, seja particular, seja convênio, tem acesso a isso e é importante. E um dado que eu queria comentar com vocês é que blindar essa relação, cuidar da relação, comunicar esses sentimentos, sejam do parceiro, seja da parceira, falar sobre isso durante as consultas de pré-natal, tirar essas dúvidas é muito importante. Porque, gente, isso é uma estatística, tá? Isso foi de 2 grupos, né? O Baby Show, que é dos Estados Unidos, e o Channel Man, do Reino Unido. Eles fizeram um levantamento e notaram aí que 2/3 dos casais referiram piora da relação depois da chegada do bebê. 23% dos casais se separam no primeiro ano de vida do filho. Alguns desses casais retornam, alguns desses casais se separam de vez. Então, 25% dos casais se separam quando as crianças têm até 3 anos de idade. Então, isso é uma realidade. É 1 a cada 4 casais que vai se divorciar aí nesses primeiros anos de vida do filho. Então, compartilhar esses sentimentos, reforçar a comunicação, reforçar esses sentimentos do pai e da mãe, né, ou das mães ou dos pais, é muito importante para a gente prevenir a separação, né? E também lembrar que a criança que está convivendo num ambiente de briga todos os dias, de grito todos os dias, de não convívio familiar, essa mãe que se sente isolada dentro de casa, é pior para o desenvolvimento dela do que esse casal tá realmente separado de fato, né? Sim, com certeza. E parar de achar que tudo é um tabu, sabe? Eu acho que a mulher, ela precisa compartilhar com o parceiro, seja o pai, seja marido, namorado, alguém que ela saiu uma vez. Não interessa. O que interessa é você tá insegura com o seu corpo, porque você vai mudar totalmente. Você tá insegura com o seu corpo e você não tem obrigação a estar
de barriga lisa com 1 mês pós-parto, né? A gente sabe que essa não é a realidade. Então, conversa, coloca a sua angústia, coloca o seu medo. Olha, eu tô com medo, não tô me sentindo bonita. Porque a gente fica... Gente, é sério. Todo mundo aqui é mãe. É um coque, uma camisola, um peito vazando. Não é legal. A gente fica insegura. É muito inseguro enquanto tá passando pessoas lindas ali fora, sabe? Então, a gente tem que conversar. E o pai procurar... essa ajuda, o pai estar presente para saber que isso vai acontecer, né? E uma outra coisa que eu acho muito importante de ser olhada antes do bebê nascer é procurar profissionais que você confie, que você se identifica. Sim. Porque é uma coisa muito comum que eu vejo no consultório, ali, bebê com 1 mês, com 2 meses. Olha, você é a 5ª pediatra que eu vou. Você é a 6ª pediatra que eu vou. Porque aquela outra, me falaram que é a melhor de Goiânia. Mas assim, ela mandou fazer uns negócios que eu não concordo, não. Então eu não fiz. Mas eu falei que eu fiz, mas eu não fiz. Então eu já vim aqui pra ver se você concorda que tem que fazer mesmo ou não. Por isso é tão importante você escolher até antes, né? As pessoas, hoje em dia, tá sendo difundido agora o pré-natal pediátrico. Porque você já vê se as suas ideias combinam com a daquela pessoa, pra você já confiar, porque você precisa confiar. Você tem que confiar em quem tá ali pra te ajudar. Porque se você, além de tudo que você tá passando, você ainda ficar em dúvida se você tá sendo bem orientada... É demais, né, gente? É muito difícil. É isso aí. Gente, nosso bate-papo foi muito gostoso. Ai, que pena que chegou ao fim. A gente poderia passar aqui mais horas conversando. Mas pra gente terminar, eu quero propor um desafio pra vocês. Eu queria que vocês compartilhassem com a gente uma palavra, uma expressão que vocês gostam, que vocês usam na vida de vocês. E contar pra gente por que vocês gostam. Pode começar. Ai, gente, tem tantas coisas que eu gosto, mas assim, eu acho que o principal que eu queria compartilhar com vocês, que eu até anotei aqui, né, que é conhecimento nunca é demais, né? Então, a gente se informar, conhecer, ser bem orientado, pesquisar, isso é muito importante. Isso vale quando você vai escolher alguém para te acompanhar, isso vale para os cuidados do seu bebê, então... Se informe, conheça. E também não leva muito, às vezes, a experiência das outras pessoas como regras, porque às vezes as pessoas estão num momento difícil de suas vidas e elas encaram situações que para elas foram desafiadoras e que para você não vai ser. Eu gosto de contar isso porque, gente, vou revelar aqui uma coisa. Tive uma moça uma vez que não estava em trabalho de parto, eu dei alta pra ela e ela ficou muito ofendida comigo. E ela foi no meu perfil profissional, na internet, e falou que eu não sei lidar com seres humanos. E aí outras pessoas viram e falam, nossa, você é ótima. Então, às vezes, gente, a experiência de uma pessoa que foi super positiva ou super negativa com um profissional, com alguém, com um tipo de parto, é daquela pessoa. Né? É daquele momento, né? Sim. Não é uma coisa para a vida. Então, assim, conheça, se informe, porque conhecimento nunca é demais, né? Discuta, converse, traga ideias para sua consulta, discute com o seu parceiro, com a sua parceira sobre o que você gostaria de fazer, porque eu acho que essa questão mesmo de comunicação e conhecimento é fundamental. Eu gosto sempre de falar assim, tem um pediatra espanhol muito bom que chama Carlos Gonzalez, que ele até tem um livro que chama Bésame Mucho, que eu indico para todo mundo, que é um livro sobre afeto. E ele tem uma frase que fala mais ou menos assim: os seus filhos não vão querer colo para sempre, eles não vão te chamar para sempre, eles não vão chorar com você para sempre. Então, dê colo. Aproveita, você não tá estragando seu filho, você não tá mimando seu filho porque você tá dando colo, passa muito rápido. E você tem que ouvir seu coração, sabe? Eu brinco muito, se eu fosse pra ficar no chão, eu comprava um tapete, eu não tinha um filho. Então, escuta seu coração, escuta seu instinto e aproveita essa maternidade, porque passa rápido, é clichê, mas passa muito rápido. Muito. É isso aí. Dá saudade. Meninas, nosso bate-papo foi muito bacana, que bom que vocês estiveram aqui pra gente, acho que quem está nos acompanhando aprendeu muito aqui hoje, né? Já conseguiu, assim, extrair muita coisa. Ouvir esse episódio já é um bom começo para começar a aprender aí sobre os desafios da maternidade, da paternidade e sobre o que ninguém conta pra gente, né? Então, muito obrigada, doutora Cristiane, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite por estar aqui, foi uma honra e estamos sempre à disposição. Se o pessoal quiser tirar alguma dúvida, quiser te acompanhar em algum lugar, Com te achar certeza. Pode me encontrar no Instagram, meu perfil é @pediatracris, Cris com H, CHRS, Pediatra Cris, tô lá. Coisa boa. Doutora Cássia, muito obrigada também por ter aceitado nosso convite, foi muito rico aqui o nosso bate-papo. Desculpa, gente, sinusite. Obrigada foi um prazer imenso.
ótimo compartilhar com vocês. E sempre um prazer estar com a Rede Cegonha, nossa. Bom, se vocês quiserem depois tirar mais dúvidas, perguntar alguma outra coisa, meu Instagram é aberto para isso mesmo. É o @DRA, de doutora, Cássia com K e 2 S, Louren 7. É muito difícil. Eu acho que coloca Cássia Low que você vai achar. Quem estiver nos acompanhando aí no YouTube, a gente vai colocar aí na descrição que vai ficar mais fácil, né? Muito difícil. Mas eu é pediatra Cris, por quê? Imagina se eu for explicar pra todo mundo o Cristiane. Não, gente, mas pode procurar também sexóloga, que vai ser uma das primeiras que vocês vão encontrar, tá? Porque lá tá sexóloga também. Muito obrigada, viu, gente? Foi ótimo. É isso aí. E aí, o que você achou do nosso episódio de hoje? Aprendeu muito? Então, se você tá nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, deixa a sua opinião aí nos comentários. Vai lá no nosso podcast, no Spotify ou na sua plataforma de streaming preferida. Segue o nosso podcast, compartilha com as pessoas que você gosta. Avalia, a gente quer muito saber a sua avaliação, ela é muito importante para nós. E compartilha, manda aí pros papais e mamães, pras mamães e papais que estão aí à espera da primeira criança, do primeiro filho, ou aqueles que já estão na espera do segundo, do terceiro, do quarto, mas que estão sempre em busca de novos conhecimentos. Então, compartilha esse episódio nos grupos, nas suas redes sociais, porque eu tenho certeza que assim como nós aprendemos muito aqui hoje, vocês também aprenderam, essas pessoas também vão aprender, tá certo? É isso aí, muito obrigada pela sua companhia, espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido pra você, porque a gente se vê no próximo episódio. Até lá! Falando nisso.